Tem uma surpresa especial esperando por você, algo que muda tudo quando você entende que a batalha mais importante do seu dia não acontece no trabalho, nem nos seus relacionamentos, mas nos primeiros 5 minutos depois que você acorda. Para a maioria das pessoas, amanhã é um território já dominado pelo caos. Os olhos mal se abrem e o primeiro instinto é esticar a mão para o celular. Nesse exato momento, sem que percebam, elas abrem as portas para uma avalanche de distrações. O peso das lutas de ontem, que ainda pressiona a mente, as notícias que semeiam a ansiedade, as notificações que exigem atenção imediata e o desfile de vidas alheias nas redes sociais. Elas deixam o ruído do mundo preencher suas mentes antes mesmo de trocarem uma única palavra com seu Criador, e assim o estresse e a preocupação se tornam a trilha sonora do resto do dia. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente, um caminho melhor? Este não é apenas um convite para um ritual religioso, é uma revelação sobre um ato de poder capaz de transformar completamente a sua realidade. É a decisão de antes de fazer qualquer outra coisa, antes de deixar as preocupações invadirem, voltar-se para Deus e entregar seu coração em oração. Isso não é apenas falar, é se conectar com aquele que segura a sua vida nas mãos. É um ato de rendição que declara: Senhor, antes de correr para o mundo, eu corro para ti. Quando você faz essa escolha consciente, algo extraordinário acontece. Seus fardos se tornam mais leves, sua mente fica mais clara e seu coração é preenchido com uma força que não é sua, mas dele. É nesses primeiros e preciosos momentos que a fundação de um dia de paz, força e propósito é verdadeiramente construída. Você não está apenas acordando para mais uma rotina. Você está entrando em uma página em branco na história que Deus está escrevendo sobre você, e a forma como você começa a escrever essa página define todo o resto. Antes de revelarmos o poder que se esconde nesta simples escolha, se você sente no seu coração que precisa dessa mudança, escreva a palavra paz nos comentários. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais corações e acredite, você não vai querer perder o que está no final. Há uma revelação esperando por você que pode ser a resposta que você busca há anos. Aqui está o texto revisado com a adição de pontuação, parágrafos, divisão clara em introdução, desenvolvimento e conclusão, e as citações bíblicas completadas, mantendo o conteúdo original em português brasileiro, sem adicionar ou remover palavras e com a remoção dos marcadores de tempo conforme solicitado. O texto foi formatado para seguir a gramática correta do português do Brasil, com as citações bíblicas devidamente completadas e estruturadas. Tem uma surpresa especial esperando por você quando você começa seu dia com oração. Algo muda, seus fardos se tornam mais leves, sua mente fica mais clara. Seu coração é preenchido com uma força que não é sua. Porque orar não é apenas falar, é se conectar com o Deus que segura sua vida em suas mãos. E quando você começa sua manhã com Ele, você caminhará pelo resto do dia com Ele. Agora, permita-me mostrar o poder de começar seu dia com uma simples oração. Cada manhã é um novo presente de Deus, uma página em branco,
na história que Ele está escrevendo sobre você. Quando você abre os olhos para um novo dia, você não está apenas acordando para outra rotina. Você está entrando em um dia que Deus já preparou para você. A maneira como você começa esse dia, importa, ela define o curso de tudo o que vem a seguir. Algumas pessoas acordam com preocupações na mente. O peso das lutas de ontem as pressiona antes mesmo de saírem da cama. Outras acordam para distrações, imediatamente pegando seus telefones, verificando mensagens, navegando pelas notícias ou mergulhando nas redes sociais. Elas deixam o mundo preencher suas mentes antes mesmo de falarem com seu Criador. E há aqueles que começam seu dia correndo, passando de uma tarefa para outra, já se sentindo sobrecarregados antes que o dia realmente comece. Mas há outro caminho, um caminho melhor, um caminho que leva à paz, à força e ao propósito. Quando você acorda, antes de fazer qualquer coisa, antes de falar com alguém, antes de deixar as preocupações do mundo invadirem sua mente, volte-se para Deus e leve seu coração em oração. As primeiras palavras que saírem de sua boca não devem ser palavras de preocupação, mas palavras de adoração. Não uma reclamação sobre o que está por vir, mas uma confissão de fé naquele que segura seu dia em suas mãos. Pense nisto. Se você estivesse prestes a embarcar em uma longa jornada por um território desconhecido, você sairia correndo pela porta, sem direção, sem um mapa, sem se preparar para o que está à frente? Claro que não. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia sem buscar orientação daquele que vê o caminho à frente. A oração é sua conexão com a sabedoria de Deus, é sua força para a jornada. A maneira como você começa sua manhã é a base de como você viverá o resto do seu dia. Você está pronto para transformar suas manhãs? Comente fé. Agora, dê um like, se ama conteúdo inspirador e se inscreva. Não saia antes do final. Tem algo incrível para você. Se você começar com estresse, carregará estresse. Se começar com medo, carregará medo. Mas, se começar com Deus, você carregará sua paz, sua sabedoria e seu poder. Então, a questão é como você começará seu dia amanhã. Você acordará e deixará o mundo definir o tom da sua vida, ou acordará e convidará Deus para guiá-lo. A escolha é sua. Mas se você começar seu dia com oração, nunca caminhará sozinho. No momento em que você acorda, a batalha pela sua atenção começa. Sua mente já está sendo puxada em diferentes direções. Pensamentos sobre as tarefas à frente, preocupações de ontem, as notificações esperando no seu telefone. O mundo está sempre pronto para encher seu coração com ruído, antes que você tenha a chance de ouvir Deus. Mas a oração é uma escolha, é uma decisão de se afastar das distrações e se voltar para aquele que realmente importa. Antes dos e-mails, antes das listas de tarefas, antes das preocupações da vida, você para por um momento e diz: Senhor, eu preciso de Ti hoje. Entrego este dia a Ti. Essa única decisão muda tudo. Ela te lembra que sua vida não é controlada pelas circunstâncias, mas pelo Deus que mantém todas as coisas unidas. Quando você coloca Deus em primeiro lugar pela manhã, você está declarando: Senhor, antes de correr para o mundo, corro para Ti. Antes de ouvir as vozes dos outros, ouço Tua voz.
Antes de carregar os fardos da vida, coloco-os aos teus pés. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você começa a ver o dia de forma diferente. Você não está mais reagindo à vida, você está caminhando em fé. O inimigo não quer nada mais do que mantê-lo muito ocupado, muito distraído ou muito sobrecarregado para orar. Porque ele sabe que se você começar seu dia com oração, você caminhará no poder de Deus. Mas quando você toma aquele primeiro momento da manhã e o entrega ao Senhor, você está traçando uma linha na areia. Você está dizendo: não serei guiado pelo medo, não serei consumido pelo estresse. Caminharei na presença e na paz do meu Deus. O que você coloca em primeiro lugar no seu dia revela o que você mais confia. Se você pega seu telefone primeiro, talvez confie mais nas informações do que na inspiração. Se você acorda preocupado, talvez confie mais na sua própria força do que na de Deus. Mas quando você acorda e começa com oração, você está dizendo: Deus, confio em ti mais do que em qualquer coisa. Tu és o fundamento da minha vida. É por isso que a oração matinal importa. Não é apenas uma rotina, é uma declaração, é um ato de rendição, um momento de conexão e um passo para a presença daquele que te guiará por tudo o que o dia reserva. Então, antes que as distrações cheguem, antes que o barulho comece, antes que o mundo lute pela sua atenção, dê seus primeiros momentos a Deus e veja como Ele te conduz pelo resto do dia. A vida não é fácil. Cada dia traz novos desafios, alguns grandes, alguns pequenos, mas todos exigindo sua energia, seu foco, sua força. Algumas pessoas acordam já se sentindo derrotadas, sobrecarregadas pelos fracassos de ontem, pressionadas pelas pressões de hoje. Elas sentem que estão carregando o peso do mundo em seus ombros, caminhando pela vida sozinhas. Mas quando você começa seu dia com oração, você é lembrado de uma verdade poderosa. Você nunca está sozinho. Não importa o que você esteja enfrentando. Não importa quão pesado seja o fardo. Não importa quão incerto seja o caminho à frente. Deus está com você. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou para resolver as coisas sozinho. E quando você ora pela manhã, você reconhece essa verdade. Você eleva seu coração e diz: Senhor, não posso fazer isso sozinho, mas sei que estás comigo. Pense nisto. Uma criança caminhando por um vale escuro, sozinha, sentirá medo. Mas se essa criança estiver segurando a mão de seu pai, o medo desaparece. Por quê? Porque ela sabe que não está sozinha. É isso que a oração faz. Ela coloca sua mão na mão de Deus. Ela te lembra que não importa quão escuro o caminho pareça, você está caminhando com aquele que já venceu a escuridão. Vamos juntos fortalecer nossa fé. Antes de tudo, comente amém. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Assista até o fim para descobrir uma mensagem que vai tocar seu coração. O inimigo quer te isolar. Ele quer que você acredite que tem que lutar suas batalhas sozinho, que ninguém entende, que ninguém se importa. Mas no momento em que você inclina sua cabeça em oração, essa mentira é destruída. Você entra na presença do Todo-Poderoso, aquele que conhece cada detalhe da sua vida, aquele que vê suas lutas e diz: estou aqui, nunca te deixarei. Então, quando você acordar pela manhã, não deixe o peso das suas lutas ser a primeira coisa que você sente. Em vez disso, deixe a presença de Deus ser a primeira coisa que você vê. Conte-lhe
suas preocupações, entregue-lhe seus fardos. Apoie-se em sua força, e enquanto você caminha pelo dia, não importa o que venha, você saberá desta verdade inabalável. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele te conduzirá. Cada manhã, você tem uma escolha. Você pode acordar focado no que está errado, no que te falta, no que você deseja que fosse diferente, ou pode acordar com gratidão, reconhecendo as bênçãos que Deus já colocou em sua vida. A maneira como você escolhe começar seu dia determina a atitude que você carregará consigo. Muitas vezes, as pessoas acordam já pensando em problemas. Elas se lembram das decepções de ontem, preocupam-se com os desafios de hoje. Elas deixam a frustração, o estresse ou a amargura tomarem conta antes mesmo de saírem da cama. E sem perceber, elas definem o tom para o resto do dia, caminhando na negatividade, sobrecarregadas por reclamações. Mas quando você começa sua manhã com gratidão em oração, algo muda dentro de você. Em vez de dizer, "Por que tenho que enfrentar isso?", você diz, "Senhor, obrigado por me acordar hoje." Em vez de pensar no que você não tem, você diz, "Senhor, obrigado pelas bênçãos que já me deste." Em vez de começar o dia com frustração, você começa com louvor. E quando você começa com louvor, você entra na alegria. A gratidão é poderosa, porque te lembra da fidelidade de Deus. Ela tira seus olhos dos seus problemas e os coloca naquele que já te trouxe tão longe. Ela enche seu coração com esperança em vez de preocupação. E quando você escolhe a gratidão pela manhã, você está escolhendo o tipo de coração que Deus ama abençoar. É por isso que as Escrituras nos dizem em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." A gratidão não é algo que fazemos apenas quando as coisas estão indo bem, é algo que fazemos porque confiamos que Deus é bom, não importa o que aconteça. Então, amanhã de manhã, antes de reclamar, antes de se preocupar, antes de deixar a negatividade se instalar, pare um momento para agradecer a Deus. Agradeça-lhe pela vida, pelo fôlego, pelo novo dia que Ele te deu. Agradeça-lhe pelo seu amor, sua misericórdia, sua orientação. E ao fazer isso, você descobrirá que seu coração se torna mais leve, sua perspectiva fica mais clara e seu dia é preenchido com a alegria que nada neste mundo pode tirar. Quer começar o dia com Deus? Deixe uma oração nos comentários, clique no like e se inscreva. Fique até o final. Tem uma revelação poderosa te esperando. Cada dia você enfrenta decisões. Algumas pequenas, algumas que mudam a vida. Você escolhe de como gastar seu tempo, como responder aos desafios, como tratar os outros e como lidar com o inesperado. Algumas escolhas podem parecer insignificantes, mas com o tempo, até as menores decisões moldam a direção da sua vida. É por isso que buscar a orientação de Deus logo pela manhã é tão importante. Muitas pessoas entram em seu dia sem pedir sabedoria. Elas confiam em seu próprio entendimento, seus próprios planos, sua própria força. E então, quando as coisas dão errado, quando a confusão se instala, quando se encontram enfrentando arrependimentos, elas se perguntam: por quê? A verdade é que sem a orientação de Deus,
você sempre estará em risco de tomar o caminho errado. Mesmo a pessoa mais inteligente, o líder mais experiente, o crente mais forte, precisa de direção divina. Quando você ora pela manhã, você está convidando Deus para te guiar. Você está dizendo: Senhor, não quero tomar decisões baseadas nas minhas emoções. Não quero ser guiado pelo medo, pela pressão ou pelo meu entendimento limitado. Preciso da tua sabedoria hoje. E o incrível é que Deus responde. Ele fala através de sua palavra. Ele toca seu coração. Ele te dá clareza. Onde havia confusão, ele abre portas que precisam ser abertas e fecha portas que levariam ao mal. Pense nisto. Se você estivesse prestes a dirigir por uma cidade desconhecida, você desligaria seu GPS e apenas esperaria encontrar o caminho certo? Claro que não. Você buscaria a orientação, porque sabe como é fácil se perder. Da mesma forma, a vida é cheia de estradas desconhecidas, curvas inesperadas e caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. É por isso que Provérbios 3, versículos 5 e 6 nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Antes de mergulharmos, comente amém. Se quer mais paz na sua vida, dê um like e se inscreva. Não pule o final. Tem uma surpresa que vai te inspirar. Então, antes de correr para o seu dia, pare e ore. Peça a Deus por sabedoria, convide-o para guiar suas decisões, suas conversas, seus passos. E ao fazer isso, você descobrirá que não está caminhando às cegas. Você está caminhando na luz da sua orientação. Você evitará erros desnecessários. Reconhecerá a mão de Deus em cada situação. E se moverá pelo seu dia com confiança, sabendo que aquele que sabe todas as coisas está dirigindo o seu caminho. A fé é como um músculo, deve ser exercitada diariamente para crescer forte. Assim como seu corpo enfraquece sem movimento, sua fé enfraquece sem oração. Muitas pessoas lutam com dúvida, medo e secura espiritual, não porque Deus está distante, mas porque não têm alimentado sua fé. Elas esperam força em tempos de dificuldade, mas não construíram a base da comunhão diária com Deus. Quando você começa sua manhã em oração, você está fortalecendo sua fé antes que os desafios do dia surjam. Você está treinando seu coração para confiar em Deus antes que as dificuldades cheguem. Você está enchendo seu espírito com a verdade para que, quando as provações aparecerem, você não desmorone, você permaneça firme. A oração matinal é como levantar pesos espirituais. Cada vez que você busca Deus, você cresce mais forte nele. Imagine um atleta se preparando para uma competição. Ele não espera até o dia da corrida para começar a treinar. Ele se disciplina diariamente, fortalecendo sua resistência, aprimorando seu foco. Da mesma forma, você não pode esperar até que uma crise chegue para construir sua fé. A oração é seu treinamento diário. Ela te prepara para o inesperado. Ela aprofunda sua confiança em Deus, para que quando as tempestades da vida chegarem, você se lembre de suas promessas. A Bíblia nos diz, em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ora pela manhã, você está se lembrando de quem Deus é. Você está alimentando seu espírito com sua palavra.
silenciando as mentiras do inimigo e aumentando sua capacidade de acreditar na bondade de Deus, não importa o que aconteça. Algumas pessoas dizem: eu simplesmente não me sinto próximo de Deus. Mas sentimentos não são a base da fé. A fé é construída na consistência. Quanto mais você ora, mais forte se torna seu relacionamento com Ele. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais confiante você se torna em seu poder. Então, não deixe um único dia passar sem buscá-lo. Mesmo que sejam apenas alguns minutos, esses momentos em oração estão fortalecendo sua alma. Eles estão construindo uma base que nenhuma provação, nenhuma dificuldade e nenhum medo podem abalar. Comece sua manhã em oração e veja sua fé crescer mais forte a cada dia. O mundo está cheio de barulho, notícias, responsabilidades, conflitos, pressões. Desde o momento em que você sai da cama, a vida está esperando para te puxar em 100 direções diferentes. Alguns dias, as tempestades da vida chegam sem aviso. Uma ligação, uma conversa difícil, um problema inesperado. De repente, sua paz é abalada e a ansiedade tenta assumir o controle. Mas quando você começa sua manhã com oração, você ancora-se na presença de Deus antes que o caos do mundo tenha a chance de te desestabilizar. Em vez de acordar e imediatamente entrar no estresse, você entra na paz. Em vez de deixar o mundo ditar suas emoções, você permite que a presença de Deus preencha seu coração primeiro. O próprio Jesus, frequentemente, se retirava para orar cedo pela manhã, como nos diz Marcos 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto onde orou. Por quê? Porque ele sabia que a paz não vem das circunstâncias, vem do tempo gasto com o Pai. Se o Filho de Deus precisava começar seu dia em comunhão com Deus, quanto mais nós precisamos. A oração não é apenas pedir coisas, é receber a paz de Deus, é realinhar seu coração com a verdade dele, antes que as pressões da vida tentem te afastar. Pense no seu coração como um lago tranquilo pela manhã. Antes que o mundo agite as águas com ondas de preocupação e distrações, você tem a oportunidade de permanecer calmo, firme e focado em Deus. Quando você ora, você permite que o Espírito dele acalme sua alma. Você deixa suas promessas substituírem seus medos. Você se lembra que não importa o que o dia traga, Deus está no controle. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que o mundo pode dar, é algo que somente Deus proporciona quando vamos a Ele. Então, amanhã de manhã, antes dos e-mails, antes das notícias, antes que as demandas da vida pressionem, pare e ore. Convide a paz de Deus para preencher seu coração antes que o mundo tente tirá-la. Porque quando você caminha para o seu dia com a paz dele, nenhuma tempestade, nenhuma crise, nenhum problema inesperado pode te abalar. Você permanecerá firme porque já passou tempo com aquele que mantém todas as coisas unidas. Cada dia que você acorda não é apenas mais um dia, é uma oportunidade, uma tarefa divina. Deus tem um plano para você e a maneira como você começa a sua manhã determina
se você caminhará nesse plano ou se será distraído pelo barulho da vida. Quando você começa com oração, você alinha seu coração com o propósito dele, tornando-se disponível para que a vontade dele seja feita em sua vida. Muitas vezes, as pessoas acordam e correm para suas agendas sem pensar por que estão aqui. Elas passam pelas moções, trabalho, responsabilidades, conversas, sem considerar que cada encontro, cada momento, faz parte de algo maior do que elas mesmas. Mas quando você reserva um tempo pela manhã para orar, você se lembra de que não está aqui apenas para existir. Você está aqui para cumprir um propósito. Você começa a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça hoje? Como posso ser uma luz para alguém? Como posso refletir teu amor? Jesus viveu cada dia com propósito, porque permanecia conectado ao Pai. Antes de realizar milagres, antes de ensinar multidões, antes de tomar decisões, ele orava. Ele sabia que sua missão não era sobre desejos pessoais, mas sobre cumprir a vontade de Deus. É por isso que ele orou em Lucas 22, versículo 42. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando você começa sua manhã com essa mesma oração, você está entregando seus planos e pedindo a Deus para guiar seus passos. Pense em um navio sem bússola. Ele pode se mover, mas não tem direção. Muitas pessoas vivem assim, vagando de uma tarefa para outra, nunca cumprindo verdadeiramente o que foram criadas para fazer. Mas quando você busca Deus pela manhã, Ele se torna sua bússola. Ele te dirige, fala com você e te prepara para compromissos divinos que você poderia perder de outra forma. Talvez hoje haja alguém que precise de encorajamento e Deus queira usar você para falar vida a essa pessoa. Talvez haja um desafio à frente e Ele queira te equipar com sabedoria antes mesmo de você enfrentá-lo. Talvez haja uma porta que Ele queira abrir, mas Ele precise que seu coração esteja pronto para atravessá-la. A oração matinal te posiciona para reconhecer esses momentos e caminhar em obediência. Então, não passe pelo seu dia no piloto automático. Antes de começar, busque-o, peça sua orientação, entregue seus planos e alinhe seu coração com a vontade dele. Porque quando você caminha no propósito dele, cada momento grande ou pequeno torna-se parte do seu grande plano para a sua vida. A tentação não é uma questão de se, mas de quando. Todo dia, o inimigo arma armadilhas tentando te afastar do caminho de Deus. Pode ser um momento de raiva, uma decisão tomada por medo, um compromisso que parece pequeno, mas que te afasta da retidão. A tentação raramente se anuncia. Ela vem sutilmente disfarçada de conveniência, prazer ou até lógica. É por isso que você deve preparar seu coração antes que ela chegue. E a melhor maneira de fazer isso é através da oração. Jesus ensinou seus discípulos a orar em Mateus 6, versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele sabia que sem a força de Deus, ninguém pode resistir às pressões do mundo. Mesmo o crente mais forte pode cair se não estiver espiritualmente preparado. Mas quando você começa seu dia em oração, você está vestindo a armadura de Deus antes mesmo que a batalha comece. Você está pedindo a Ele para guardar seu coração, para aguçar seu discernimento
e para te dar força para dizer não quando o pecado tentar te atrair. Imagine um soldado indo para a batalha sem nenhuma proteção, sem nenhuma estratégia. Isso seria loucura. No entanto, muitas pessoas entram em seu dia completamente despreparadas para os ataques espirituais que virão. Elas enfrentam tentações sem defesa e então se perguntam por que continuam caindo nas mesmas lutas. Mas quando você ora pela manhã, você está se apoiando em Deus. Você está dizendo: Senhor, sei que não posso lutar isso sozinho. Fortalece-me. Dá-me sabedoria, mantém meus olhos fixos em Ti. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, versículo 13, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes proporcionará um escape para que o possam suportar. Esse escape muitas vezes começa pela manhã, quando você busca Deus primeiro. Quando você ora, Deus te equipa com a consciência para reconhecer a tentação antes que ela te prenda. Ele te dá o poder para se afastar, o discernimento para fazer as escolhas certas e a coragem para permanecer firme em sua fé. Então, não espere até estar no meio de uma tentação para clamar a Deus. Comece seu dia em sua presença, peça-lhe para guardar seu coração, para manter seus pensamentos puros, para te fortalecer contra qualquer ataque que possa vir. E enquanto você caminha pelo seu dia, você se encontrará mais forte, resistindo à tentação e vivendo na vitória que Ele já conquistou para você. Você nunca foi destinado a viver a vida cristã com suas próprias forças. Não importa o quão determinado você seja, não importa quanta força de vontade você tenha. Seu esforço humano, sozinho, não é suficiente para superar os desafios da vida. É por isso que Deus nos deu seu Espírito Santo para ser nosso guia, nossa força, nosso ajudador. E quando você começa a sua manhã em oração, você está convidando o Espírito de Deus para te preencher, te capacitar e te guiar pelo dia. Jesus disse a seus discípulos em Atos 1, versículo 8: Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Esse poder não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, não é apenas para líderes de igreja, é para todo crente que o busca. O Espírito Santo te dá sabedoria. Quando você não sabe o que fazer, Ele te dá paz. Quando o mundo está em caos, Ele te dá ousadia para falar a verdade, amor para alcançar os outros e discernimento para reconhecer as mentiras do inimigo. Mas você deve pedir a Ele para te preencher diariamente. Muitos cristãos tentam caminhar pela vida espiritualmente vazios. Eles acordam e seguem seu dia sem nunca parar para serem preenchidos. E então se perguntam por que se sentem fracos, por que lutam com dúvidas, por que não conseguem superar a tentação. A resposta é simples: sem o poder do Espírito, você está confiando em si mesmo, e isso nunca será suficiente. Pense em uma lâmpada, ela pode ser lindamente projetada, mas se não estiver conectada à fonte de energia, não pode brilhar. Da mesma forma, você pode ter grande conhecimento, grandes habilidades, até grandes intenções, mas sem o poder do Espírito Santo trabalhando em você, sua luz não brilhará como deveria. A oração é como você se conecta a essa fonte de energia. É como você diz: Senhor,
Não posso fazer isso sozinho. Preenche-me com teu espírito, guia-me, fortalece-me, usa-me. Efésios 5, versículo 18, nos diz: enchei-vos do Espírito. Isso não é um evento único, é uma necessidade diária. Cada manhã, antes de entrar no mundo, antes de enfrentar desafios, antes de interagir com os outros, reserve um tempo para orar. Peça a Deus para te preencher novamente. Quando você faz isso, você descobrirá que suas palavras carregam mais amor, suas ações refletem mais graça e sua fé permanece mais forte. Porque quando você está cheio do Espírito, você não está caminhando com suas próprias forças, você está caminhando no poder de Deus. É fácil se deixar levar pela correria da vida. Desde o momento em que você acorda, há responsabilidades esperando por você, trabalho, família, finanças, prazos. O mundo exige sua atenção. E se você não tomar cuidado, seu foco pode ser consumido por preocupações temporárias, enquanto as prioridades eternas são esquecidas. É por isso que começar seu dia em oração é tão importante. Ela muda seu foco do temporário para o eterno. Jesus nos lembrou em Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes as pessoas fazem o oposto. Elas buscam tudo primeiro e, se sobrar tempo, dão a Deus o que resta. A oração matinal corrige isso. Ela realinha seu coração com o que realmente importa. Ela te lembra que, embora empregos, tarefas e responsabilidades sejam importantes, nada é mais importante do que seu relacionamento com Deus. Pense em dirigir na neblina quando seu para-brisa está embaçado. Você não consegue ver o que está à frente. Você pode perder uma curva, tomar a estrada errada ou até se colocar em perigo. Mas quando você reserva um tempo pela manhã para orar, é como deixar Deus limpar seu para-brisa. Ele te ajuda a ver claramente. Ele te lembra do que realmente importa, não apenas passar pelo dia, mas caminhar com propósito, armazenar tesouros no céu e causar impacto para o seu reino. Paulo escreveu em Colossenses 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso não significa que ignoramos nossas responsabilidades diárias. Significa que as abordamos com a perspectiva certa. Quando você ora pela manhã, você começa seu dia com a eternidade em mente. Você é menos propenso a ser consumido pelo estresse sobre coisas materiais. Você se torna mais paciente, mais compassivo, mais atento às oportunidades que Deus coloca diante de você. Você começa a ver as pessoas não apenas como colegas de trabalho, vizinhos ou estranhos, mas como almas que precisam do amor de Deus. Então, antes que as distrações do dia te puxem em 100 direções, reserve um tempo para orar. Peça a Deus para te ajudar a ver o quadro maior. Deixe-o te lembrar que esta vida é temporária, mas o que você faz para o reino dele dura para sempre. Quando você começa seu dia focado na eternidade, você viverá com maior propósito, maior alegria e um coração que está sempre em sintonia com a vontade de Deus. Cada dia, você entra em um campo de batalha espiritual. Você pode não vê-lo com os olhos, mas a batalha é real. O inimigo está constantemente procurando maneiras de enfraquecer sua fé, desencorajar seu coração e te distrair do propósito de Deus. Alguns ataques são óbvios, tentações, lutas, conflitos. Mas outros são sutis,
infiltrando-se através de preocupação, dúvida e medo. É por isso que você não pode se dar ao luxo de começar seu dia despreparado. A oração matinal é sua arma, é sua defesa, antes mesmo que a batalha comece. Efésios 6, versículo 12, nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que seus maiores desafios hoje não são apenas físicos ou emocionais, eles são espirituais. E uma batalha espiritual não pode ser vencida com força humana. Você precisa do poder de Deus, você precisa da proteção dele, e isso começa na oração. Imagine um soldado indo para a guerra sem sua armadura, sem suas armas. Ele seria um alvo fácil. No entanto, muitos crentes entram em seu dia sem vestir a armadura completa de Deus. Eles vão para o trabalho, enfrentam desafios, lidam com pessoas e navegam dificuldades, tudo sem preparar seus corações em oração. E então, se perguntam, por que se sentem fracos? Por que o medo os domina? Por que continuam caindo nas mesmas lutas? A resposta é simples: eles não estavam preparados para a batalha. É por isso que Paulo nos diz em Efésios 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa armadura é colocada na oração. Quando você ora pela manhã, você está pedindo a Deus para proteger sua mente contra mentiras, para guardar seu coração contra a amargura, para fortalecer seu espírito, para que você permaneça firme. Você não está reagindo aos ataques do inimigo. Você está se antecipando a eles. Você não sabe quais batalhas enfrentará hoje. Você não sabe quais desafios virão, mas Deus sabe. E quando você começa seu dia em oração, você está permitindo que Ele te equipe, te proteja e te dê vitória antes mesmo que a luta comece. Então, não entre no seu dia desarmado. Ore, busque a força dele e caminhe na confiança de que não importa o que venha, você já está coberto pelo poder de Deus. Deus está sempre trabalhando, movendo-se de maneiras que não podemos ver, orquestrando compromissos divinos e abrindo portas que nunca esperamos. Mas muitas vezes, as pessoas passam pelo dia sem perceber como Deus quer usá-las. Elas perdem oportunidades de serem uma bênção. Elas ignoram momentos em que Deus poderia trabalhar através delas para mudar a vida de alguém. Por quê? Porque nunca o convidaram para o dia delas. Quando você começa sua manhã com oração, você não está apenas pedindo a Deus para te abençoar. Você está se colocando disponível para que Ele te use. Você está dizendo: Senhor, não quero apenas passar por este dia focado em mim mesmo. Quero fazer parte do que estás fazendo. Abre meus olhos para ver as pessoas que precisam de encorajamento. Dá-me palavras para falar vida a alguém. Guia-me para onde queres que eu vá. Isaías 6, versículo 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse deveria ser o clamor de nossos corações todas as manhãs. Quando você ora, você está se posicionando para ser usado por Deus. Você está entregando seus planos para que os planos dele tenham prioridade. Pense em como Jesus viveu.
Ele nunca correu pela vida. Ele estava sempre atento às pessoas ao seu redor. Fosse uma mulher junto a um poço, um cego à beira do caminho ou um pecador pendurado em uma cruz. Jesus os viu e ele respondeu com amor. E porque ele estava constantemente em oração, constantemente em sintonia com o Pai, ele nunca perdeu uma oportunidade de fazer a obra de Deus. E se hoje Deus quiser te usar para encorajar alguém que se sente sem esperança, e se ele te colocou em seu local de trabalho, sua escola ou seu bairro para ser uma luz, e se houver alguém buscando a verdade e Deus quiser falar através de você, a única maneira de reconhecer esses momentos é reservando primeiro um tempo para orar. Então, não ore apenas para que Deus te abençoe, ore para que Ele te use. Peça-lhe para guiar seus passos, para abrir seu coração e para fazer de você um instrumento do seu amor. Quando você fizer isso, você descobrirá que a vida não é mais apenas sobre passar pelo dia, é sobre caminhar com propósito, impactar vidas e fazer parte de algo muito maior do que você mesmo. O mundo está cheio de negatividade. Ligue as notícias, navegue pelas redes sociais, ouça as conversas ao seu redor e você a ouvirá reclamações, frustrações e desencorajamento. Se você não tomar cuidado, pode acordar pela manhã e imediatamente começar a pensar no que está errado, no que você não tem, no que não está dando certo, no que você deseja que mude. Mas quando você começa seu dia com oração, algo muda. Em vez de focar no que está faltando, você foca no que Deus já fez. A oração enche seu coração com gratidão antes que o mundo tente enchê-lo com reclamações. Salmo 118, versículo 24, diz: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada manhã, Deus te dá um presente, um novo dia, um recomeço, outra oportunidade de viver para Ele. Mas se você não reservar um tempo para reconhecer a bondade dele, você perderá a beleza do que Ele está fazendo. É por isso que começar sua manhã com ação de graças, em oração, é tão poderoso. Isso te lembra que não importa como foi ontem, hoje é um novo dia cheio da misericórdia e da graça de Deus. A gratidão, em oração, muda sua perspectiva. Em vez de dizer, tenho tanto para fazer, hoje você diz, obrigado, Senhor, por me dares outro dia para viver. Em vez de dizer, queria ter mais, você diz, obrigado, Senhor, por já teres suprido minhas necessidades. Em vez de focar no que está errado, você escolhe focar no que é bom, no que é verdadeiro e no que é digno de louvor. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18. Regozijai-vos, sempre orai, sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que ele não disse para dar graças por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Isso significa que, mesmo em dias difíceis, há sempre algo pelo qual agradecer a Deus, talvez seja sua proteção, sua provisão, seu amor ou simplesmente o fôlego em seus pulmões. Então, amanhã de manhã, antes de pegar seu telefone, antes de deixar o estresse tomar conta, pare e ore. Agradeça a Deus pelas bênçãos que você tem, pelas pessoas em sua vida, pelo presente de um novo dia. Porque quando você começa sua manhã com gratidão,
você caminhará pelo dia com alegria, paz e um coração plenamente consciente da bondade de Deus. Desde o momento em que você acorda, o mundo está pronto para te sobrecarregar e-mails, prazos, contas, responsabilidades familiares. Tantas coisas exigem sua atenção. Se você não tomar cuidado, antes mesmo de sair da cama, sua mente pode ser consumida pela ansiedade. Mas quando você começa seu dia em oração, você faz uma escolha poderosa. Em vez de deixar a preocupação assumir o controle, você permite que a paz de Deus preencha seu coração primeiro. Jesus disse em João 14, versículo 27, "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." A paz do mundo é temporária. Ela depende das circunstâncias. Se tudo está indo bem, as pessoas sentem paz. Mas no momento em que algo dá errado, essa paz desaparece. A paz de Deus é diferente. Ela é firme, inabalável e além do entendimento humano, e está disponível para você todas as manhãs, se você a buscar em oração. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos dá uma instrução clara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você percebeu? A paz vem depois da oração. Se você quer viver livre do peso da preocupação, deve trazer suas inquietações a Deus primeiro. Pense em um copo. Se ele já está cheio de água suja, você não pode derramar algo puro dentro dele. Da mesma forma, se seu coração já está cheio de medo e estresse, não há espaço para a paz de Deus. É por isso que a oração matinal é essencial. Ela te permite esvaziar suas preocupações diante de Deus para que Ele possa te preencher com sua presença, sua calma e sua força. Talvez hoje você tenha acordado com o coração pesado. Talvez haja coisas em sua mente que parecem grandes demais para lidar. Mas antes de deixar essas preocupações controlarem seu dia, e ore. Entregue-as a Deus. Deixe-o substituir sua ansiedade por sua paz. Porque quando você começa sua manhã em sua presença, não importa o que aconteça ao seu redor, você caminhará pelo dia sabendo que Deus está no controle. E essa é uma paz que nada neste mundo pode tirar. A palestra sobre a oração matinal para fortalecer a fé e a mentalidade inspirada no estilo de Billy Graham é uma verdadeira fonte de inspiração para qualquer brasileiro que busca viver com propósito e paz. Ouvindo cada palavra, senti meu coração se aquecer com a ideia de que cada manhã é uma nova oportunidade dada por Deus para nos conectarmos com Ele. No Brasil, onde a fé é um pilar da nossa cultura, essa mensagem ressoa profundamente. Vivemos em um país vibrante, mas também cheio de desafios. Correria do dia a dia, preocupações financeiras, pressões familiares. É fácil acordar e deixar o estresse tomar conta. Mas a palestra me fez refletir. E se em vez de começar o dia com ansiedade, eu escolhesse começar com Deus? A oração matinal não é apenas um ritual, é um ato de entrega, uma forma de dizer: Senhor, guie meus passos hoje. Essa simplicidade me tocou
porque, na nossa cultura, valorizamos a espiritualidade que nos conecta à família, à comunidade e a Deus. O que mais me marcou foi a ênfase na escolha diária. No Brasil, somos conhecidos por nossa resiliência e alegria, mesmo diante das adversidades. Mas a palestra me lembrou que essa força não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Quando oramos pela manhã, estamos nos armando com sua paz e sabedoria antes que o mundo nos distraia. Isso me fez pensar nas vezes em que acordei preocupado com o trabalho ou com problemas pessoais, sem perceber que estava tentando enfrentar tudo sozinho. A oração matinal é como um café da manhã espiritual, nutre nossa alma, nos dá energia e nos prepara para o que vier. Na cultura brasileira, onde o café da manhã é um momento de união, essa metáfora faz todo sentido. Assim como nos reunimos com a família para compartilhar pão e café, podemos nos reunir com Deus para compartilhar nossas esperanças e preocupações. A lição que levo para a vida é prática e transformadora. Dedicar os primeiros minutos do dia à oração pode mudar minha perspectiva. Em vez de reagir às circunstâncias, posso caminhar com confiança, sabendo que Deus está comigo. Isso é especialmente relevante no Brasil, onde a fé nos ajuda a superar tempos difíceis, como crises econômicas ou desafios pessoais. Aplicarei isso começando cada dia com uma oração curta, agradecendo a Deus pela vida e pedindo sua orientação. Também quero ser mais intencional em reconhecer as oportunidades que Ele coloca no meu caminho. Talvez um colega precisando de uma palavra de encorajamento ou uma chance de ajudar minha comunidade. A palestra me ensinou que a oração não é só para mim, é para me tornar uma luz para os outros, algo que ressoa com nossa cultura de solidariedade e calor humano. Essa mensagem me desafia a viver com gratidão e propósito, mesmo nos dias mais difíceis. No Brasil, onde celebramos a vida com festas, música e fé, a oração matinal é um convite para dançar com Deus a cada novo amanhecer, confiando que Ele está escrevendo uma história linda em nossas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador. Fique até o final, tenho uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos fortalecer nossa fé e espalhar a luz de Deus. Agora, o capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão. E por toda parte que olhamos, encontramos sangue, seja em um acidente de trânsito, seja nas várias guerras que estão sendo travadas no mundo. Hoje, sangue está sendo derramado. Onde quer que olhemos, sangue está sendo derramado. E há muito a se dizer sobre o sangue na Bíblia. O crime é o derramamento de sangue. A cruz vermelha representa o sangue. Há alguns anos, um dos romances mais populares foi A Sangue Frio. O judaísmo e o cristianismo foram ambos chamados de religiões sangrentas ou religiões de matadouro. E é verdade que a Bíblia fala frequentemente sobre sangue. E eu quero responder em apenas alguns momentos nesta noite o que o sangue significa
E como você não pode ir para o céu e não pode ter seus pecados perdoados, a menos que o sangue tenha sido derramado por você na cruz. Em Levítico 17, versículo 11, a Bíblia diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação por vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação pela alma. Essa palavra expiação é usada 80 vezes no Antigo Testamento, é usada 101 vezes no Novo Testamento. A palavra expiação é estar em unidade, trazendo Deus e o homem juntos, fazendo expiação, tomando o lugar do homem na morte, no sofrimento e no inferno naquela cruz. Agora, na pessoa comum, você tem 5 litros de sangue. Ele circula, dizem a cada 23 segundos, de modo que cada célula do corpo é constantemente suprida e, ao mesmo tempo, purificada. O sangue leva embora o lixo, ele leva embora e leva o oxigênio para dentro e é provavelmente a substância mais misteriosa do corpo. Ele compõe a verdadeira vida do corpo. A Bíblia ensina que todos nós, qualquer que seja a cor da sua pele, qualquer que seja a sua origem, estamos todos relacionados por sangue Adão. Somos feitos do mesmo sangue. Não sabemos qual era a cor da pele de Adão. Não nos é dito se era negra, branca, amarela ou marrom. Mas sabemos que o sangue é o mesmo. Sabemos que Jesus não era um homem branco, nem era um homem negro. Ele veio daquela parte do mundo que toca a África, a Ásia e a Europa. Ele provavelmente tinha pele morena, como as pessoas daquela época tinham. Mas o apóstolo Paulo disse em Atos 17, versículo 26, ele fez de um só sangue todas as nações dos homens que habitam sobre a face da terra. Somos feitos de um só sangue. Estamos todos relacionados uns aos outros e todos temos nossa origem comum em Adão e Eva. Agora é o sangue de Adão que corre nas veias de todo homem, seja ele negro, ou branco judeu, ou gentil pagão, ou oculto. Quem quer que você seja, o sangue de Adão está em suas veias, e esse sangue de Adão carrega em si uma doença fatal, a sentença de morte. No momento em que você nasce, está sentenciado a morrer, porque na corrente sanguínea está a morte. Uma doença fatal que a Bíblia chama de pecado. Em Romanos 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E ele disse, no dia em que Deus havia dito a Adão e Eva, em Gênesis 2, versículo 17, no dia em que comeres deste fruto, certamente morrerás. Você não pode comer desta árvore em particular, se comeres morrerás. Deus estava testando o homem, porque Deus havia dado ao homem um dom, o dom da escolha, a liberdade de escolha. O homem podia servir a Deus e amar a Deus e construir um mundo com Deus, ou ele podia se rebelar contra Deus e tentar construir seu mundo sem Deus. Mas Deus disse: se você escolher esse caminho, sofrerá e morrerá, morrerá fisicamente, morrerá espiritualmente. Você morrerá eternamente. E o homem foi tentado. Ele cedeu à tentação. Ele pecou, e por causa do pecado de um só homem,
Adão, a morte passou pelo pecado a todos os homens. E nesta noite você e eu, sejamos quem formos, estamos sob a sentença de morte. O homem sofre de envenenamento do sangue, mas tão poderoso foi o veneno do pecado que milhares de anos depois, todos nós que somos relacionados a Adão pelo nascimento humano, ainda sucumbimos ao veneno do pecado que nos é transmitido através do sangue. A penalidade é a morte, e cada pessoa nesta audiência daqui a 100 anos estará morta. Daqui a 50 anos, a maioria de nós estará morta. Daqui a 10 anos, uma grande parte desta grande audiência de 30 mil pessoas estará morta. Agora, onde entra o sangue, Deus disse, sem derramamento de sangue, não há perdão. Tem que haver uma expiação. Tem que haver um substituto por você que tomará o julgamento que você merece, a morte que você merece. E esse substituto se tornou o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Mesmo desde o princípio, Deus estava ensinando ao homem que ele só poderia se achegar a ele por meio do sangue. Adão e Eva haviam pecado, eles estavam nus. Deus matou alguns animais, o sangue foi derramado e eles foram vestidos com aquelas peles para que não vissem sua nudez. O primeiro assassinato foi cometido por Caim, o filho deles que matou Abel. Por quê? Porque ficou com ciúmes de Abel. Ambos haviam trazido sacrifícios a Deus, mas Caim desobedeceu a Deus. Ele não veio pelo caminho do sangue. Ele tentou oferecer alguns vegetais a Deus, e Deus, aparentemente, havia lhe ensinado que o único caminho era pelo sangue. Mas Caim disse, não, eu não quero esse tipo de religião. Deus rejeitou o seu sacrifício. Ele aceitou o sacrifício de Abel, que foi um sacrifício de sangue. Caim ficou com ciúmes e matou seu irmão. E esse foi o primeiro assassinato. O primeiro assassinato foi cometido em nome da religião, e ao longo de toda a história, os homens lutaram em nome da religião. Isso é um outro assunto completamente. Mas Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. O sangue foi derramado nos dias de Noé. Abraão. Deus disse, Abraão, eu quero que você vá e leve seu filho Isaque. Eu quero que você ofereça seu filho Isaque como sacrifício. Abraão não duvidou de Deus. Ele não discutiu com Deus. Ele obedeceu a Deus implicitamente e levou seu filho em uma jornada de 3 dias até o Monte Moriá, onde Jerusalém está localizada hoje. E ali, ele deitou seu filho sobre o altar, pegou sua faca e estava pronto para cravá-la no coração de seu filho. Quando Deus estendeu a mão, segurou seu pulso e disse, não, Abraão, há um carneiro preso num arbusto, ali pelos chifres, pegue-o, ele é o sacrifício. Agora vejo que você confia em mim e crê em mim. Quero lhe perguntar uma coisa. Você crê em Cristo? Você crê em Deus a ponto de fazer o que Abraão fez? Não é de se admirar que ele tenha sido chamado de homem de fé. Não é de se admirar que seja chamado de pai das nações. Ele creu em Deus de tal forma que estava disposto a oferecer seu único filho. Ou melhor, ele já tinha tido Ismael, mas o filho da linhagem da promessa sobre o altar, porque Deus lhe havia dito para fazer isso. E então, lembre-se daquela noite no Egito. Todas as pragas haviam vindo e Deus as havia enviado. E o sangue vos será por sinal nas casas
em que estiverdes, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Em outras palavras, saiam e peguem um cordeiro. Estou para destruir o primogênito ou simplesmente uma sensação de que algo não está bem? Tudo isso pode ser um sinal, mas também pode ser um ataque. Por isso, hoje não vamos falar de fórmulas mágicas, vamos falar de fé real. Vamos falar do tipo de oração que muda atmosferas, que quebra correntes, que limpa o que outros não podem ver e que cura onde outros não chegam. Quando Billy Graham falava de cura, ele não se referia apenas ao corpo. Ele entendia que a verdadeira doença começa quando a alma se afasta de Deus. Por isso, esta oração não busca apenas aliviar seus sintomas. Ela busca te reconectar com a fonte da vida. Porque onde está Deus, a doença não pode habitar. Onde ele entra, o mal sai. Então, enquanto você escuta essas palavras, eu te convido a abrir seu coração, a não colocar barreiras mentais, a permitir que Deus haja como nunca antes. Porque desta vez, se você acreditar, pode ser diferente. Feche os olhos, se puder, desconecte-se do barulho. Não importa se você está em casa, em um hospital, no seu quarto ou em um momento de desespero. Deus escuta aqueles que clamam com fé. Repita isso em seu interior. Senhor, hoje me aproximo de Ti não por rotina, mas porque preciso de Ti. Reconheço o que tentei com minhas forças, mas não consigo mais. Entrego meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos. Te peço em nome de Jesus que quebres toda maldição que tenha sido lançada contra a minha saúde, que limpes meu ser de tudo que não vem de Ti, que coloques Tua mão poderosa sobre cada órgão, cada célula, cada pensamento e que faças o que só Tu podes fazer-me curar por completo. Você não tem ideia do poder que se libera quando você ora com fé. Muitos não acreditam até verem, mas Deus não precisa de provas humanas para agir. Ele só precisa da sua fé. Como dizia Billy Graham, a oração é mais poderosa que a bomba mais potente que o homem já criou. Porque quando um homem ora com fé, o céu se move. Se você está escutando isso, é porque Deus ainda tem planos para você. Porque se sua saúde está vacilante, não é o fim, é o momento de se render a Ele e ver sua glória agir. Não vá embora sem compartilhar isso com alguém que também precise. Talvez haja uma pessoa que não sabe como orar, que está sozinha, que está enfrentando uma batalha médica, e você pode ser o instrumento que Deus use para libertá-la. Comente fé se quer mudar sua vida, inscreva-se no canal e não perca o final. Tem algo incrível te esperando. Esta oração não tem data de validade. Funciona hoje e amanhã, e cada vez que você a repetir com um coração sincero. Porque não se trata de repetir palavras, se trata de ativar sua fé. E quando isso acontece, o impossível ouve. A história. Deus cura. Deus protege. Deus age hoje e agora e está fazendo isso com você. Alguma vez você já se sentiu doente, fraco, esgotado, mas os médicos te dizem que está tudo bem, que não há uma razão física para o que você está vivendo. Mas você sabe que algo dentro de você não está como deveria. Às vezes, o que te está adoecendo não é o que você come, nem o que respira. Às vezes, o que te adoece é o que você não vê. Palavras malditas lançadas sobre você, inveja oculta, portas espirituais
abertas por engano ou até mesmo decisões que você herdou sem saber. Tudo isso pode ter consequências físicas e, se não forem quebradas a tempo, avançam silenciosas letais. Por isso, Deus quer falar com você hoje. Se você está escutando isso, é porque nem tudo está perdido, é porque ainda há uma saída. Mas ela não está no humano, está no divino, está nele. E quero que façamos algo juntos. Deixe nos comentários a palavra "cura-me, Deus". Não faça isso por mim. Faça como um ato de fé, como uma declaração pública, neste espaço de pessoas que acreditam, como você, que Deus ainda cura, que Deus ainda age e que não há nada que Ele não possa reverter. Às vezes, um simples gesto como esse, escrever uma palavra com intenção, pode ser o ponto de partida para um milagre. Porque quando um coração se ativa, o céu escuta. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é uma batalha que estamos lutando juntos. Cada palavra que você vai escutar, cada oração que você vai repetir, é como uma espada que corta no mundo espiritual. Você não está sozinho. Você está no meio de milhares de pessoas que estão sendo restauradas, despertadas, tocadas pela presença de Deus neste exato momento. Há testemunhos que nascem enquanto este vídeo é reproduzido, há corpos que começam a sentir alívio antes mesmo de a oração terminar. Parece exagerado, eu te entendo, mas quando se trata do poder de Deus, não há exagero, só há fé. E se sua fé está fraca, não se preocupe apenas, preste atenção, escute até o final, permita que estas palavras entrem, porque às vezes você não precisa entender tudo, só precisa permanecer, conectar, deixar que Deus faça o que você não pode. Billy Graham costumava dizer que Deus não age quando o coração está distraído, mas quando o coração se rende. E se você está disposto a se render neste momento, mesmo que seja com um sussurro, algo pode começar a mudar dentro de você. Há doenças que não desaparecem com remédios, há dores que não se explicam com a ciência, e há correntes que só se quebram quando a luz de Deus entra onde antes havia escuridão. Este é esse momento. Não vá embora. Não pause. Não deixe para depois. Porque se você está aqui, se está lendo isso, é porque Deus quis que você parasse exatamente hoje, exatamente agora, para escutar o que Ele tem preparado para você. Muitos chegam a este tipo de mensagem quando já tentaram de tudo, quando foram a médicos, a terapias, a consultas, e tudo continua igual. E se esse é o seu caso, você não está sozinho. Há uma razão pela qual não funcionou até agora. Não é que você esteja errado, não é que Deus tenha se esquecido. É que esta batalha não se ganha com o que o mundo oferece. Porque há doenças que são sintomas de feridas mais profundas, mazelas da alma, cicatrizes que não se vêem, cargas que você arrasta há anos e que estão te apagando por dentro. Comente amém. Agora clique no sininho e assista até o fim para um momento que vai te emocionar. E se isso ressoa em você, quero que você escreva nos comentários. Não preciso explicar tudo. Apenas coloco Deus. Preciso ser livre. Porque é isso que Ele quer fazer. Hoje te libertar. Não apenas te curar por fora, mas te soltar de tudo que vem te oprimindo há tempo. Muitas vezes, o corpo grita o que a alma já não consegue suportar. E embora doa, é necessário olhar isso de frente, porque é aí no oculto que Deus quer entrar. Diga-me, se isso te soa familiar. Você acorda cansado. Mesmo tendo dormido, sua energia se esgota rápido. Você tem dificuldade de se concentrar.
seu corpo dói, mas os exames dizem que está tudo bem. Você tem medo, mas não sabe do que, sente algo oprimindo seu peito, que sua fé não é mais a mesma, que seu ânimo se quebrou. Sabe por que isso acontece? Porque seu espírito está sob ataque. Porque o inimigo sabe que se conseguir tocar sua saúde, pode enfraquecer sua fé. Mas há boas notícias. Isso não precisa continuar. Deus pode te restaurar, não apenas te aliviar por um momento, restaurar de verdade. E isso começa hoje com esta oração, com este ato de fé, com este momento em que você decide acreditar de novo, mesmo estando cansado, mesmo estando quebrado, mesmo sem forças. Porque quando você se entrega fraco, Deus se mostra forte. E você não precisa ser perfeito, só precisa estar disposto. E antes de começar a oração, faça isto. Escreva seu nome nos comentários e acrescente: Deus age em mim. Esse gesto simples pode fazer a diferença, pode ser seu ponto de partida. Porque quando você declara sua necessidade, Deus responde. Não porque seja mágica, mas porque Ele honra o coração humilde. E quando alguém se rende com sinceridade, o céu se move. Às vezes, não é a sua saúde que mais te preocupa, mas a das pessoas que você ama. Seus filhos, seu parceiro, seus pais, algum ente querido que está se deteriorando pouco a pouco e você não sabe o que fazer. E isso dói mais que qualquer diagnóstico, porque a alma se parte em 1000 pedaços quando vemos sofrer alguém que daríamos tudo para proteger. E é aí que nos sentimos mais vulneráveis, quando percebemos que o amor que sentimos nem sempre é suficiente para curar o outro, que por mais cuidados, por mais médicos, por mais abraços, há momentos em que só Deus pode intervir. E se você tem alguém na sua vida que está enfrentando uma doença, uma dor inexplicável, uma tormenta interna, quero que escreva nos comentários o nome dessa pessoa, só o nome, e diga: Deus protege-o. Porque isso que você faz agora, essa pequena oração escrita, pode ser a semente de um milagre. Não é por acaso que você está vendo este vídeo. Talvez não seja para você, talvez seja para outra pessoa, e talvez você seja a ponte que Deus está usando para alcançá-la. E não guarde só para você. Você não sabe quantas vidas estão se quebrando em silêncio, quanta gente que você conhece está lutando com coisas que nunca confessam. Por isso, se você sente esse peso no coração pelos seus, compartilhe esse vídeo com eles. Não pense duas vezes. Pode parecer algo pequeno, mas compartilhar esta oração pode ser a coisa mais importante que você faça hoje. Porque o que você está compartilhando não é um simples vídeo. Você está compartilhando proteção, fé, esperança e, acima de tudo, está aproximando alguém do único que pode curá-lo de verdade, Deus. E sabe o que Billy Graham dizia com clareza? Quando oramos pelos outros, somos parte do milagre que Deus quer fazer na vida deles. Não é preciso estar ao lado, não é preciso tocar a testa deles, só é preciso acreditar. Porque a fé não tem limites físicos. A fé viaja, penetra, entra em quartos, em hospitais, em corações fechados. E uma simples oração sua pode ser ouvida pelo céu e desencadear uma mudança que parecia impossível. Então, pense nessa pessoa agora mesmo, visualize seu rosto, pense na dor dela, na luta dela e repita isto em sua mente: Deus, eu não posso curá-lo, mas tu podes. Entra na vida dele, toca seu corpo, quebra todo o mal e cobre-o com tua luz. Antes de tudo, deixe um like. Se você busca cura,
comente amém e inscreva-se. O final do vídeo vai te surpreender. Esse clamor não se perde no vento, chega direto ao coração de Deus. Porque quando alguém intercede com amor, o céu responde com poder. Há um salmo que foi sussurrado por milhares de pessoas em camas de hospital. Um salmo que foi lido por mães quando seus filhos estavam em perigo, por homens quebrados, que já não sabiam como continuar, por pessoas à beira de desistir e que, ao pronunciá-lo, sentiram que algo dentro delas voltava a se acender. Estou falando do Salmo 91, um texto que não é apenas poesia bíblica, mas um escudo espiritual, uma declaração viva de que Deus não apenas observa de longe, mas entra no meio das batalhas mais escuras para defender os seus. Diz assim, em Salmos 91, versículos 1 a 6. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo viverá à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Você consegue ver o que isso significa? O Salmo não promete que o mal não exista, mas promete que ele não vai te tocar se você estiver sob o abrigo de Deus. E é disso que precisamos entender hoje. Não se trata de viver sem problemas, se trata de viver protegido. Porque quando Deus está com você, há coisas que simplesmente não podem ficar, doenças que se dissolvem, ataques que se desviam, dores que não conseguem entrar. Porque a presença dele é como um fogo que purifica tudo, que cura tudo, que transforma tudo. E eu quero te convidar a fazer algo não por costume, mas por fé. Se você já leu esse salmo, se já o sentiu real, ou se quer que ele se ative na sua vida, a partir de hoje, escreva nos comentários: vivo sob o abrigo do Altíssimo. Que seu comentário seja um testemunho, um sinal, um ato de confiança, mesmo que você não tenha forças, mesmo que esteja passando pelo pior momento. Deixe escrito não para que o mundo veja, mas para que o céu leia. Porque quando uma pessoa declara publicamente que confia em Deus, algo se quebra no invisível, algo se ajeita, algo começa a mudar. E se você nunca leu o Salmo 91 antes, te encorajo a procurá-lo, a lê-lo em voz alta, a torná-lo parte da sua rotina diária. Porque não é só um texto antigo, é uma promessa vigente, é um escudo que te cobre quando o medo bate, quando a doença ataca, quando o futuro se torna incerto, como se fosse seu, porque foi escrito para você, para este momento, para esta batalha que você está enfrentando. Há poder em repetir suas palavras, mas há ainda mais poder em acreditá-las. E se você sente que há alguém que precisa ouvir isso, não guarde. Compartilhe que esta oração, esta mensagem, este salmo chegue onde tiver que chegar. Porque você não sabe quem está precisando exatamente destas palavras. Talvez alguém que você ama, talvez alguém que já não tem mais esperanças. E você pode ser o canal que Deus use para salvar, para curar, para despertar. Não subestime isso. Um dos sofrimentos mais difíceis de suportar não é a dor física, é o silêncio de Deus. Esse momento em que você ora uma e outra vez, mas o céu parece fechado, em que você clama:
por cura, mas a dor continua ali, em que você olha para o céu, buscando um sinal, e tudo o que recebe é mais incerteza. E nesse silêncio, muitas vezes, se infiltra uma mentira perigosa. A ideia de que Deus não te escuta, mas que Ele se cansou de você, que sua fé não foi suficiente, que talvez sua dor seja um castigo. Mas deixa eu te dizer algo com total clareza. Isso não vem de Deus, isso vem do inimigo, que quer aproveitar seu momento de vulnerabilidade para apagar sua fé. Porque ele sabe algo que talvez você ainda não tenha entendido completamente. Se essa mensagem tocar seu coração, comente glória e inscreva-se. Fique até o fim para uma revelação poderosa. Quanto mais fraco você está mais perto, Deus está mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja. A Bíblia está cheia de momentos assim. Você sabia que até Jesus na cruz gritou com força em Mateus 27, versículo 46. Deus meu, por que me abandonaste? Esse grito não foi só um momento de dor física, foi uma expressão profunda de uma alma que por um instante sentiu o abandono. Mas esse instante foi seguido por um dos maiores milagres da história, a ressurreição. Porque nos momentos em que tudo parece acabado, é onde Deus está mais perto de fazer algo novo. O mesmo aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo, saúde, família, bens. E por capítulos inteiros, Deus fica em silêncio. Mas no final, quando Jó decide continuar confiando, mesmo sem entender nada, então o céu se abre e a restauração começa. Você está nesse ponto hoje, nesse espaço entre a oração e a resposta, nessa zona de dor, confusão e espera. Se for assim, quero que você deixe nos comentários. Mesmo sem entender, confio em ti, Deus. Porque essa é a declaração que transforma tudo. Você não está desistindo. Você está rendendo sua lógica, seus tempos, suas conclusões. Você está dizendo a Deus: não preciso compreender tudo. Só preciso saber que estás comigo. E assim, depois de caminharmos por esta jornada, chegamos ao coração de tudo, ao ponto onde a verdade se torna inegociável e a decisão inevitável. Vimos que a oração matinal não é apenas uma sugestão para uma vida mais calma. Ela é, na realidade, a linha de frente da sua batalha diária. É o ato de reivindicar o seu dia para o reino de Deus antes que o reino do mundo tente tomá-lo de assalto. É o momento em que você olha para o caos das suas circunstâncias, para o peso das suas preocupações, para a enxurrada de distrações, esperando no seu telefone, e declara com uma autoridade que não vem de você: este dia não pertence à ansiedade. Este dia não pertence ao medo. Este dia pertence ao Senhor. Nós desvendamos juntos como essa simples escolha. Esse ato de rendição disciplinada se desdobra em poder real e tangível. Vimos que não é apenas sobre pedir, mas sobre receber. É receber a força para carregar fardos que sozinho esmagariam você. É receber a paz que ancora a sua alma no meio da tempestade. Uma paz que as circunstâncias não podem dar nem tirar. É receber a gratidão que transforma a sua perspectiva, fazendo com que você enxergue as bênçãos, onde outros só veem problemas. É receber a sabedoria divina, o GPS de Deus que te guia por caminhos
que a sua lógica limitada jamais encontraria, livrando-o de armadilhas invisíveis. É fortalecer o músculo da sua fé, treinando no secreto, para que quando a crise pública chegar, você não desmorone, mas permaneça firme, inabalável. Cada um desses pontos é um pilar que sustenta uma vida vitoriosa. E se parássemos por aqui, esta já seria uma mensagem poderosa de autoaperfeiçoamento espiritual. Mas a verdade é que isso é apenas o começo. Esta jornada que começamos no micro, no ato íntimo e pessoal, de dobrar os joelhos ao lado da cama, deve agora nos levar para o macro, para a realidade da guerra espiritual em que cada um de nós está inserido. Não se engane. O inimigo da sua alma não teme a sua religiosidade de domingo. Ele não se intimida com a sua Bíblia acumulando poeira na estante ou com o adesivo de peixe no seu carro. O que ele teme, o que o faz tremer, é o som de um filho de Deus se conectando com o Pai em secreto logo pela manhã. Por quê? Porque ele sabe que um cristão que ora é um soldado que se arma. Ele sabe que a oração matinal não é uma formalidade. É você vestindo a armadura completa de Deus antes mesmo de colocar os pés para fora do campo de batalha. É você pegando o capacete da salvação para proteger sua mente das mentiras, a couraça da justiça, para guardar seu coração o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. O inimigo sabe que se ele conseguir te manter ocupado demais, distraído demais, cansado demais para orar, ele já venceu 90% da batalha daquele dia. Ele te entregará um dia cheio de reatividade, onde você apenas apaga incêndios, responde a provocações e é levado pelas ondas do medo e da frustração. Mas quando você ora primeiro, a dinâmica muda. Você não está mais reagindo, você está agindo sob a autoridade do céu. Você não está mais sendo caçado. Você se torna o caçador caminhando no propósito e no poder de Deus, pronto para fazer a vontade dele. E é aqui que a mensagem precisa se tornar um desafio, uma confrontação que talvez incomode, mas que é absolutamente necessária para a nossa sobrevivência. A jornada do micro para o macro nos força a fazer uma pergunta difícil. Por que tantas igrejas estão cheias de pessoas espiritualmente fracas? Por que tantos que se dizem cristãos vivem vidas derrotadas, consumidas pela ansiedade, presas nos mesmos pecados, ano após ano? A resposta dura e direta é: porque transformamos a fé em um evento de fim de semana, não em uma disciplina de guerra diária. Reduzimos o cristianismo a um culto emocionante de 2 horas, a uma música que nos faz sentir bem, a uma mensagem que nos conforta, mas que raramente nos confronta a uma mudança radical. Nós nos tornamos consumidores de uma graça barata, que perdoa o pecado, mas não nos dá poder para vencê-lo. Uma fé que busca o conforto do banco da igreja, mas foge da disciplina, da trincheira, da oração diária. Este é o ponto onde o chamado para a oração matinal deixa de ser um conselho de bem-estar e se torna um chamado para uma reforma completa, uma reforma pessoal e, quiçá, uma reforma para a própria igreja. Deus está nos chamando para fora de uma fé superficial emocional e de conveniência para uma fé robusta, disciplinada e forjada no fogo da comunhão diária. Ele está dizendo que não basta aceitar Jesus uma vez na vida.
É preciso escolher se render a Ele a cada novo amanhecer. A verdade final é esta: a fé que sobrevive às tempestades da vida e que triunfa na batalha espiritual não é um sentimento, não é um arrepio durante o louvor, não é um ritual. A fé genuína, a fé bíblica, é um ato de submissão diária e disciplinada. É a consciência de que por nossas próprias forças somos fracos, mas que no momento em que nos conectamos com a nossa fonte de poder, nos tornamos mais que vencedores. A oração matinal é a manifestação prática dessa verdade. É a sua declaração diária de dependência. É o seu ato de guerra. É, em última análise, a chave não apenas para ter um bom dia, mas para a sua própria sobrevivência e vitória espiritual. Portanto, a escolha que se apresenta diante de você agora vai muito além de como será sua manhã de amanhã. É uma escolha sobre que tipo de cristão você será. Você continuará na superficialidade de uma fé de fim de semana vulnerável, reativo e espiritualmente anêmico, ou você aceitará o desafio de se tornar um guerreiro de oração, alguém cuja força vem do alto, cuja paz excede o entendimento e cuja vida se torna um testemunho do poder de um Deus vivo. Este não é um convite para ser perfeito, é um convite para ser dependente, é um chamado para trocar a sua fraqueza pela força dele. A escolha é sua, mas o convite do céu está feito. Se esta mensagem queimou no seu coração, se você entende que este é um ponto de virada e não apenas mais um vídeo, se você está decidido a abandonar a fé superficial e se alistar neste exército de guerreiros que começam o dia de joelhos, então eu te desafio a fazer uma declaração pública de compromisso, não para mim, mas para você mesmo e para o mundo espiritual. Escreva com ousadia e decisão nos comentários: eu aceito a reforma. Que a sua decisão, hoje, ecoe na eternidade e transforme cada um dos seus amanhãs.